Emaús. Eu quero falar hoje do caminho, da estrada da vida. É essa estrada que você e eu não podemos esquecer de algumas coisas. Quando a gente esquece alguma coisa na nossa casa, a gente pode até voltar para pegar, para consertar, mas na estrada da vida, não adianta você querer ficar correndo lá atrás, porque esqueceu de algo, e consertar, porque não vai funcionar. Mas graças a Deus, que se não dá para consertar o passado, dá para a gente projetar o nosso futuro. Dá para a gente consertar agora. Dá para a gente ver agora, a cada passo que a gente dá na estrada de Emaús, no caminho de Emaús, que é a estrada da vida, dá para a gente lembrar agora e não esquecer. Todos que estão nesse santuário e todos que estão em casa, eu quero te convidar a anotar esse sermão, porque eu vim para a igreja e falei assim, eu quero falar muito rápido, porque eu quero louvar a Deus com as meninas hoje, com o grupo, e eu não quero falar muito, mas eu quero sair daqui entendendo que eu falei algo que serviu para a vida das pessoas, porque a Bíblia é isso, a Bíblia, ela serve para a nossa vida, e essa palavra que fala do caminho de Emaús, fala do caminho da nossa vida, e diferentemente do que acontece quando a gente esquece algo em casa, que dá para ir lá consertar, a vida ela caminha para frente. Então se não dá para consertar o passado, o que eu posso fazer agora? Eu posso não esquecer daqui para frente de algumas coisas. O primeiro ponto que eu não posso esquecer jamais no caminho de Emaús, primeiro, segundo esses versículos que acabamos de ler, é de aproveitar a viagem. Será que você está aproveitando a viagem? Os discípulos, quando saíram de Jerusalém, o texto diz que eles estavam muito tristes. Jesus chegou a perguntar para eles, por que vocês estão tão tristes aí? Aí eles olham para Jesus e falam, mas vem cá, só você que não sabe o que está acontecendo? Só você estava onde? Mataram Jesus, o Nazareno, aquele que nós esperávamos como o Messias, que ia restaurar Israel. Então eles estavam muito tristes, eles estavam na estrada da vida, olhando para baixo, eles estavam conversando só daquilo que era muito ruim, eles até tinham esquecido que Jesus havia alertado que o Cristo haveria de padecer. Eles esqueceram de tudo, assim como nós na estrada da vida. A gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece até da presença de Deus. Você que está aí hoje, não sei como é que você está vivendo, mas talvez, porque assim é a vida, tem dia que a gente está feliz, tem dia que a gente não está feliz, tem dia que a gente está sorrindo, tem dia que a gente está chorando. Ei, lembre-se de uma coisa, querido, nessa estrada da vida, não vai faltar momento ruim, mas graças a Deus também que não vai faltar a presença de Jesus na nossa vida. Lembre-se disso. Então não esqueça nunca de saber, de lembrar que na estrada da vida você deve aproveitar a viagem, aproveitar o caminho. Pare de olhar para só aquilo que é feio, olhe para a paisagem, olhe para o verde, olhe para a montanha, olhe para a criação que Deus fez, olhe para os amigos, olhe para a igreja bonita que você é membro, olha que igreja abençoada que a gente faz parte, olha chegar aqui, gente, cultuar a Deus junto. Eu quero crer que essa semana a gente vai estar aqui junto de novo. Então, meu irmão, essa é a perspectiva que eu tenho no caminho da vida. Tem uma porção de acontecimentos aí que está ruim. Essa semana, aliás, olha, eu vou falar com pastores, hein? Que semana, hein, rapaz? Olha, eu vou falar, hein? Tem gente que falou, pastor, que semana para os pastores foi só pancadaria, hein, rapaz? Só notícia ruim. Pastor levando lambada, pastor sendo encarcerado. Foi sim, meu irmão, porção de história ruim, mas também teve história boa. Eu falei lá na hora do almoço, essa semana para os pastores, né, todo mundo só detonando, mas teve também um acontecimento bom, é para isso que eu olho, aquele acontecimento lá no sul do tiroteio, lá madrugada o dia inteiro, onde um jovem, depois daquela confusão toda, entrou, um jovem, um meliante, entrou num apartamento e tomou uma família de refém. Querido, ninguém falou, mas teve uma frase que a reportagem deixou escapar, que entrou no meu coração, e eu falei, uau, glória a Deus, louvado seja o Senhor,
Porque é para isso que a gente tem que ver. O repórter falou assim: o jovem entrou, tomou uma avó, uma mãe, uma filha como refém, mas o pai dele, que é pastor, foi lá e falou com ele: se entrega para a polícia, paga o que você deve, porque olha, isso não é coisa que se faz. Ninguém falou o nome daquele pastor, eu também não sei quem é, mas eu sei que um pastor, um homem de Deus, usado pelo Espírito Santo, foi lá e consertou uma situação. Então, à medida que tem notícia ruim, que tem coisas feias na paisagem, Deus também separou uma imagem bonita, uma palavra bonita para você. É isso que Jesus estava falando. O Cristo haveria de padecer e ressuscitar ao terceiro dia. Aproveita a sua viagem. Não saia de casa sem pedir perdão. Não saia de casa sem falar eu te amo. Não saia de casa sem dar um beijo no rosto de alguém. Para os casais, pode até dar um selinho, dar um beijinho na boca e diga: olha como eu te amo. Meu irmão, aproveita a viagem, porque o Senhor está junto conosco nessa viagem. A vida é uma viagem, não dá para voltar. Então como é que foi hoje? Hoje eu vou olhar para aquilo que é bom, eu vou aproveitar a minha viagem. Por quê? Eu e você, nós não viemos nesse mundo por obra do acaso. Você não é um acidente. Deixa eu repetir para você que está me olhando aqui nessa câmera: você não é um acidente. Você é providência de Deus nessa terra, nessa família que Deus colocou, nessa igreja e nessa cidade. Nós somos providência para um mundo doente. Aproveita a viagem na estrada da vida. Vamos ler do 30 ao 31. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido-lhes o pão. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na frente deles. Foi um de repente, e Jesus desapareceu. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho, na viagem, nos falava e quando nos expunha as escrituras? Meu irmão, segundo lugar, na estrada da vida, você tem que ter certeza, não esqueça que o final pode ser muito melhor do que o seu começo. Então, em primeiro lugar, meu irmão, na estrada da vida, aproveite a viagem. Em segundo lugar, saiba, não esqueça que o seu final pode ser muito melhor do que o seu início. Eles começam tristes, chorando, lamuriando, reclamando, esqueceram da promessa. E lá no final, diz o texto, que eles estavam com o coração pegando fogo, que eles estavam felizes. E um olhou para o outro e falou: olha, rapaz, você notou que quando ele expunha as escrituras, os nossos corações estavam afogueados, abrasados. E isso foi pelo caminho, foi na viagem, meu irmão. Isso aconteceu durante. Por isso que eu estou lhe afirmando: aproveita a viagem, meu irmão, porque Deus quer colocar fogo no teu coração, quer reavivar essa fé, quer reavivar essa esperança, essa vontade de estar em comunhão. Ei, não é um jargão por causa do tempo aí da Covid, não. Creia, é uma certeza, isso vai passar, dias melhores virão, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida, em nome de Jesus. Mesmo que uma porção de coisas ruins esteja acontecendo, que Deus esteja com todo o seu povo, com todas as pessoas que sofrem, mas nós temos que profetizar a vida no meio do caos. Ei, o nosso final pode ser melhor do que o início. Quantos momentos na minha vida eu olhei e falei: meu Deus, como é que pode isso? Quanto tempo isso vai durar? Mas chega o dia da bonança, chega o amanhecer e o sol brilha de novo na nossa vida. Eles estavam de um jeito no início,
mas terminam de outro jeito. Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Que o importante na nossa vida não é, meu irmão, a situação que nós vivemos, mas é a decisão que nós tomamos. Qual é a situação que você vive? Não sei, é ruim, mas a decisão que você vai tomar hoje pode mudar ela para todo sempre, e não só para você, para sua família, para sua geração e para outras gerações. O mais importante então não é a situação que eu estou, é a decisão que eu tomo. E eles tomaram uma decisão linda. Eles decidiram caminhar com Jesus. Eles decidiram partilhar o pão com Jesus. Por isso que foi diferente. Meu irmão, como eu quero partilhar o pão com você domingo que vem. A gente precisa disso, gente. Tá junto, em família. Aproveite cada momento que você tem em família. Perdemos agora o Pantera Negra. 43 anos. Cara top. Comecei a ler as coisas dele. O cara é muito top, cara. E agora ele está nos braços do Senhor. Mas deu para perceber que o tempo que ele passou aqui, ele teve decisões que honrou a vida que ele viveu e honrou a vida daqueles que viveram com ele. Que coisa linda! Uma decisão. Ele apareceu muito magro em abril. Quantos comentários maldosos, maledicentes. Sabe o que ele fez? Seguiu em frente. Isso é honra. Isso é integridade. É não se distrair com as hienas do caminho. É olhar e só ouvir o rugido do leão, olhando para o leão da tribo de Judá, e seguir na caminhada. Quanto tempo na caminhada, no caminho da vida, na estrada da vida, no caminho de Emaús, nós perdemos tempo para ouvir palavras contrárias, de críticas, hienas que ficam dando gargalhadas dos nossos tropeços, das nossas derrotas, das mazelas que vivemos. Se as hienas, se Satanás, se os demônios estão dando risada, gargalhada, nós olhamos para aquele que está à nossa dianteira, para a cruz de Cristo, para o Senhor que está à frente, para aquele que chama: vinde benditos do meu Pai, e possuí o reino que vos está prometido. Vem, servo bom e fiel, e possuí esse reino que eu vos dou nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Esse reino é seu. Olhe somente para frente, honre a caminhada que o Senhor te deixou caminhar. O final pode ser melhor do que o seu começo. E aí, nessa fé que a gente tem que andar, que a gente tem que correr. Porque se a gente ficar, meu irmão, durante o caminho, se laboreando como eles estavam, Jesus falou isso. Jesus foi uma bênção na vida deles. Eles nem sabiam quem era Jesus. Os olhos se abriram quando Jesus partiu o pão. E eles falaram: é Jesus. E Jesus então foi embora. Meu irmão, isso quer dizer o seguinte: aproveita a unção, aproveita a voz, aproveita a sua força, aproveita o talento, meu irmão. Porque no céu quem faz louvor, meu irmão, vai ter que disputar a vaga no ministério de louvor no céu com anjo. Ah, meu amigo, aproveita aqui, ó. Aproveita para pregar, aproveita para trabalhar na caminhada da vida, trabalhar para o Senhor. Chega no seu trabalho, meu irmão, e vai de voadora, vai trabalhar, vai sorrir. Para de ser crente limão, vai ser crente limonada, para abençoar as pessoas na caminhada. Amanhã começa a sorrir desde agora. Se você está do lado de um crente agora, aí de uma pessoa, faz uma cosquinha nela para ela rir pelo menos. Entendeu? Aí, ó, você que está em casa, a caminhada é isso. E a gente pode então, dependendo da decisão da caminhada, o nosso final ser muito, 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 muito melhor. Louvado seja Deus. Lembra de Raabe? Vocês lembram de Raabe? Lembra do início de Raabe? O início de Raabe foi muito esquisito.
A Bíblia diz que ela era uma prostituta, morava em Jericó, em cima das muralhas. Israel foi lá para invadir Jericó, mas eles entraram pela casa de Raabe. Raabe protege os espias. Ela protege sua família e ela então trabalha para Deus. Raabe começou mal. Ela era chamada de prostituta, a prostituta Raabe. Mas sabe como é que ela termina? Olha como é que ela termina na Bíblia. Olha só. Mateus capítulo 1, do verso 1 ao 5. Raabe lá, centenas de anos atrás, começou muito mal. Mas olha como é que ela termina. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe. E Boaz a este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Quando chamava Jesus em Jerusalém, eles falavam Jesus, filho de Davi. Se falavam filho de Davi, porque uma mulher que tinha começado muito mal, ela terminou muito bem. Uma mulher chamada Raabe, que começou muito mal, começou tropeçando, começou caindo, mas quando ela encontrou Deus, ela se levantou e terminou a jornada dela com a cabeça erguida na genealogia do Salvador da humanidade. Levante sua cabeça, respira fundo e vamos correr, meu filho, a jornada da vida, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que a gente tropece e caia, saiba que Jesus está sempre pronto, estendendo a sua mão. Louvado seja Deus pela vida das Raabes por aí afora, assim como eu. Louvado seja o nome do Senhor. Na estrada da vida, em terceiro lugar, vamos ler do 29 a 32. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica, Senhor, porque já se faz tarde e o dia já se declina. E então Jesus entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, então lhes abriram os olhos e o reconheceram, e ele então desapareceu na frente deles. Oh glória! Terceiro lugar, na estrada da vida, presta atenção, nunca esqueça de escolher bem as pessoas que vão estar com você. Vou repetir: na estrada da vida, não esqueça de aproveitar a jornada. Na estrada da vida, nunca se esqueça que o seu final pode ser melhor do que o seu início. Decida isso hoje. E em terceiro lugar, nunca se esqueça de levar com você pessoas certas. Não leve pessoas erradas. Um chamou quem? Chamou o discípulo de Jesus. Os dois eram discípulos de Jesus. Jesus começou a caminhar com eles. Sabe o que eles fizeram? Eles não mandaram Jesus embora. E à medida que Jesus ia expondo as escrituras, o coração ia abrasando, ia pegando fogo. E Jesus falou assim: agora eu tenho que passar adiante. Sabe o que eles dizem para Jesus? Até logo, pode ir em paz. Não, eles falaram: não, Senhor, fica conosco, já é tarde, fica com a gente. Eles entenderam que na estrada da vida, para chegar em Emaús, mais importante do que o destino, mais importante do que a bagagem, é assim que a gente faz quando a gente vai viajar, né? Não esquece nada, tá? Não, olha, gente, vê se botou aquilo, vê se botou aquilo outro, vê se botou. A gente faz um checklist, a gente prepara tudo, a gente imagina o destino, o passeio, o local, né? A gente prepara a passagem. Mas as escrituras mostram que nessa viagem, o mais importante não era Emaús.
O mais importante não era o que eles estavam levando na viagem, mas era quem eles estavam levando na viagem. Você sabe que uma viagem pode ser colocado tudo a perder dependendo de quem vai com a gente. Sabia? Você pode fazer o roteiro dos seus sonhos, mas leva uma pessoa errada com você só. A sua viagem pode virar um grande tormento e um grande problema. Por isso que nessa vida, quem leva Jesus na viagem, pode ter certeza que vai fazer a viagem mais feliz de todos os tempos. E eu quero terminar com essa frase que tocou muito ao meu coração. Eu meditando, Deus me deu essa frase tão simples que eu gostaria muito que você anotasse. Para mim foi a frase do sermão, para mim foi o sermão, e eu quero deixar para você. Na estrada da vida, nunca se esqueça, leve com você quem te leva para perto de Deus. Nunca se esqueça, leve com você quem te leve para perto de Deus. Eu quero terminar dizendo aqui um testemunho pessoal. Quando eu era jovem, Diego, lá para os 15 anos, muita gente na igreja achava que eu ia dar para coisa muito ruim. Sabiam? Muitas pessoas olhavam para mim e falavam: esse menino tem problema, esse menino é esquisito. Uma família muito sem estrutura, mas pela misericórdia de Deus e um plano de Deus, eu ficava lá na viagem, tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, sempre Deus usando alguém para acolher. E Deus coloca alguém na minha vida, na minha viagem, que foi debaixo da pessoa de Jesus, é a pessoa que eu posso afirmar que fez toda a diferença na minha viagem. Ela está aqui no culto, daqui a pouco a gente vai estar em casa junto. O nome dela é Simone. Eu posso dizer que nós vamos fazer 31 anos agora de casados, 34 de romance, e eu posso lhe afirmar, meu bem, minha querida, que você, nessa viagem, sem você, não dá. Você fez toda a diferença na vida desse que aqui está. E quero também ser alguém que abençoa a sua viagem também. Esse é meu amor. Que Deus nos conceda muitos anos ainda, o tempo que Ele quiser, mas que seja não só os anos, mas que seja a melhor viagem da nossa vida, e que esse tempo daqui para frente seja o melhor percurso. Até hoje foi demais, foi top, mas o que eu peço a Deus, que esse tempo da nossa viagem, que a gente sabe que pelos cálculos nós já percorremos um caminho muito longo, e eu peço a Deus que essa viagem que nos resta seja o melhor percurso de nossas vidas. Deus te abençoe. Um beijo no teu coração.